E aí ele tinha perguntado, né, se caso ele pegasse projetos em outros estados, se eu faria também. E eu respondi, né, oxe, isso é história. Já fiz para todas as distribuidoras, né, quer dizer, para as distribuidoras grandes. O que acontece? Aqui eu já faço o que eu chamo de primeiro ponto de conexão com o cliente e também já mostra um pouco da minha autoridade de que eu realmente sei fazer projetos fotovoltaicos. Não é só porque ele veio de uma indicação que eu não vou mostrar para ele um pouco da minha autoridade, né? De que eu realmente sei. E você pode ver que eu estou sendo bem verdadeiro a todo momento, porque eu estou dizendo para ele que eu já fiz para as distribuidoras grandes e não para todas as distribuidoras do Brasil, porque se eu dizer todas, eu vou estar faltando com a verdade, né? Que são mais de 50, né? Contando com permissionárias, enfim. Mas as distribuidoras grandes realmente eu já fiz, então eu digo para ele que sim. E aí, e aqui entra algo interessante que eu vejo poucos projetistas que estão em negociação fazem, e que inclusive isso aqui me faz fechar, acho que é o que mais me faz fechar projeto com os clientes, né? Você pode ver que na minha segunda mensagem ali, eu coloquei o quê, né? Que ele falou, né, que por enquanto vou trabalhar com a Enel de Goiás. E lá eu respondi o seguinte, tranquilo, ela é chatinha quando quer, mas é boa de trabalhar. O que é que eu quis dizer com isso? O que é que eu indico também para você? Aqui nessa mensagem eu mostro um ponto de conexão com ele. Por quê? Porque eu falo um adjetivo de uma determinada distribuidora, né? Geralmente eu falo ali um adjetivo negativo, né? Da distribuidora que provavelmente ele já ouviu falar ou que ele sabe. E inclusive eu acho que se você me segue aqui, você sabe que a Enel de Goiás ela é chata. Eu vivo postando reprovações dela. Eu vivo postando aqui o que é que pode causar reprovações dela. Então, eu sempre faço esse ponto de conexão. Por exemplo, se fosse a Equatorial, se ele chegasse assim, não, vai ser para Equatorial. Poxa, eu também ia falar algo assim. Ou então eu ia falar, cara, eu tô sabendo que a Equatorial, ela tá dificultando o projeto de muita gente. Tá dando reprovações aí, tipo assim, sem ver e sem pra quê. Então, a gente vai... É muito importante você falar esse adjetivo, porque ele começa a entender, tá? O seu cliente, independente do estado do que for, ele percebe que você sabe do que você está falando. Poxa, o cara é de outro estado, porque ele que entrou em contato comigo, ele é de Goiás. Eu, Igor, sou do Piauí. Mas eu mostro que eu sei como é que funciona a Enel de Goiás, né? Então, por exemplo, caso você ainda não saiba como funciona a distribuidora, mas se você segue aqui o Clube da Elétrica, né, você segue o que a gente fala, você provavelmente pode usar um dos adjetivos que a gente anda utilizando aqui em relação às distribuidoras. E se você for aluno da gente, você pode dizer que você faz projeto para aquela distribuidora, né? Não é obrigado você dizer que eu já fiz, né? A gente não pode faltar com a verdade, mas, poxa, eu faço projetos para aquela distribuidora, logo porque vocês têm suporte com a gente aqui do Clube da Elétrica, né? Então, você veja que eu coloco esse ponto tanto de autoridade, ou seja, mostrando para ele que eu sei fazer nas grandes distribuidoras, que se ele tiver em outras distribuidoras, pode trazer para cá, que eu realizo os projetos para ele, e também que coloca esse ponto de conexão com aquela distribuidora que ele vai atuar e fala algum adjetivo, é muito importante, tá? Falar algum adjetivo que vai conectar com ele, no caso que ele sabe que aquela distribuidora, se ela é boa, se ela é chata, se ela é ruim, se ela reprova, se ela não reprova, se ela demora nas vistorias ou não, que ele provavelmente já sabe e que isso faz ele mostra para você, né, que você realmente sabe do que você está falando, beleza? E aqui a gente vai para um quinto ponto. E por enquanto vocês podem ver que eu ainda continuo desapegado. Eu não quero vender meu serviço ainda para ele. Eu estou só conhecendo um pouco mais sobre o trabalho dele, né? Eu estou conhecendo um pouco mais sobre o trabalho dele e não como ele trabalha, né?